Olá torcedor, olá torcedora, eu sou o Thiago Stormovski, vulgo Thiago Storm, e esse é mais um vídeo aqui do canal Cancheiro, o canal do futebol, o canal da arquibancada, e desde já eu agradeço a sua audiência e te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente, gente, se inscrever no canal. Isso é muito importante para você continuar recebendo vídeos como esse na sua casa, no seu notebook, no seu celular. E o tema do vídeo de hoje vai ser um tema polêmico, um tema conturbado na história do futebol colombiano, onde eu vou te trazer 5 equipes que foram comandadas por narcotraficantes e viveram aí os seus auges no campo e também financeiro. É óbvio que entrava muito dinheiro, então essas equipes acabaram triunfando não apenas no futebol colombiano, mas também no futebol de toda a América do Sul. E a primeira equipe que eu trago para vocês é a União Madalena, um clube modesto aí da Colômbia, que teve o primeiro aporte de narcotráfico confirmado na década de 70. Então essa equipe era uma equipe bem modesta, que brigava frequentemente pelo rebaixamento, e após o aporte dos irmãos Dávila Armenta, poderosos traficantes de maconha, salvaram o time da falência. Então vocês veem como isso era uma espécie de SAF colombiana, fazendo um paralelo, claro, só que de forma criminosa, onde as equipes eram salvas da falência e colocadas, nesse caso do União Madalena, na disputa do título nacional de 1979 do Campeonato Colombiano. É uma equipe que se transformou e depois que isso foi descoberto, novamente voltou a figurar apenas nas brigas na parte de baixo do futebol vizinho, do futebol colombiano. E a segunda equipe que eu trago para vocês é o maior time da Colômbia, considerado o maior e com mais torcida, a maior equipe da capital colombiana, que é o Atlético Nacional, a equipe alviverde que foi comandada indiretamente pelo dinheiro e por ordens de Pablo Escobar. Então, apesar de ser torcedor independente de Medellín, maior rival do Atlético, Escobar adotou o Atlético como sua equipe para lavar dinheiro, para despejar dinheiro e principalmente lucrar também um pouco em cima disso. É óbvio que eles não entravam apenas por amor, tanto que o Escobar é prova disso. Ele adotou o seu maior rival como uma equipe para despejar dinheiro e para principalmente, gente, ameaçar pessoas e ganhar os jogos antes mesmo dele começar. Então os jogos já começavam ganho pro Atlético, e é por isso que o título da Libertadores do Atlético, conquistado em 1989, é contestado por todos os colombianos, porque Escobar tinha aí o aporte e ameaças com árbitros e outros dirigentes de outras equipes para os jogos serem entregues. Então os jogos já começavam comprados segundo essas investigações, e por isso que os colombianos contestam aí esse auge do Atlético Nacional, que é um clube que se mantém aí brigando com os clubes grandes da América do Sul frequentemente, mas nessa época aí era um time quase que imbatível na Colômbia e também na América do Sul, que acabou conquistando o maior torneio sul-americano por conta desse aporte de Escobar, que inclusive, gente, isso era tão forte que os jogadores da equipe colombiana, quando Escobar foi preso, frequentemente visitavam o narcotraficante. É o caso até do goleiro Higuita, famoso goleiro colombiano, que tinha aí um grande sentimento por Escobar, e é óbvio, gente, que isso não era de graça, entrava muito dinheiro, porque Escobar foi um dos caras mais ricos aí da América do Sul naquela época, claro, com o dinheiro do crime. E a terceira equipe que eu trago para vocês é o Independiente Santa Fé, que rivalizou nessa época com o time de Escobar. Então era nítido que não tinha apenas rivalidade entre as torcidas, entre os clubes, os narcotraficantes entravam para rivalizar, porque era uma espécie de competição entre eles, apesar de o foco principal ser dinheiro, mas também tinha uma competição entre eles, e é o caso do Independiente Santa Fé, onde Fernando Carrijo Valejo comprou a maioria das ações da equipe e contratou, inclusive, Fred Rincon, que era uma promessa do Tolima na época, e que foi contratado pelo Independiente Santa Fé como a principal contratação da equipe, que bateu de frente aí por muitos anos com o Atlético Nacional, fazendo duelos duros, e depois que o Carrijo largou o Independiente de Santa Fé, o quinto homem mais importante da cidade vizinha de Cali assumiu El Loco Barrera, assumiu o controle da equipe do Independiente Santa Fé e continuou rivalizando com as ideias aí, com os seus inimigos narcotraficantes. E a quarta equipe que eu trago para vocês é talvez a equipe que mais recebeu dinheiro do narcotráfico, que mais soube se satisfazer disso. Eu falo do América de Cali, que também, como eu disse, é da cidade vizinha, hein? Então os narcotraficantes tinham rivalidade entre eles, e Cali é onde tinha o principal rival de Pablo Escobar. Para quem já assistiu a série, a cidade de Cali tinha o cartel de Cali, que era o Miguel Rodrigues Orejuela, que era o principal inimigo de Escobar, e com o julgamento do dirigente, o clube se afundou em dívidas, para vocês verem como esse aporte foi importante, porque depois que foi investigado, esses clubes praticamente beiraram a falência e nunca mais conseguiram bater de frente aí com outras equipes sul-americanas. Então o América de Cali foi, se eu não me engano, hexacampeão colombiano nessa época, só que depois disso poucas vezes figurou aí para conquistar o campeonato local e também competições do continente. E a última equipe que eu trago para vocês é o Milionários, que é considerada a quarta força da Colômbia, a equipe azul e branca, que teve como seu principal aporte do narcotráfico The Mexican Ogacha, aquele mesmo que, para quem assistiu a série, era um dos comparsas de Escobar. Ele adotou o Milionários como sua equipe e de uma forma bem radical. Ele assassinou o dirigente do Milionários da época e simplesmente tomou conta da equipe colombiana, que virou aí uma espécie de lavagem de dinheiro pro The Mexican Ogacha, e foi outra equipe aí que passou por investigações e que, claro, depois que parou de receber essa verba criminosa, não figurou mais aí entre as grandes equipes da Colômbia, apesar de ser tradicionalíssima no esporte colombiano, não consegue aí
mais bater de frente com os outros clubes do continente. Então é isso, gente. Eu trouxe aí pra vocês uma curta história. Isso é um recorte muito curto do que foi esse narcotráfico. Isso durou anos, décadas na sociedade colombiana. É claro que o futebol não era a única maneira deles despejarem dinheiro e nem a única maneira deles se envolverem em polêmicas. E só fazendo um parênteses aqui, gente, o maior absurdo disso foi quando o Independiente de Medellín, esse sim, clube do coração de Escobar, não venceu uma partida por um gol anulado por um assistente de arbitragem colombiana e Escobar mandou assassinar. Seus capangas assassinaram o auxiliar e nesse caso aí sim a Federação Colombiana teve que tomar atitudes e acabou anulando o campeonato colombiano deste ano. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aqui embaixo se você não sabia disso, se já sabia, se faltou algum assunto para ter falado aqui. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado aqui. O canal está crescendo cada vez mais. Então se inscrevam principalmente para vocês continuarem recebendo vídeos como esse. Muito obrigado pela sua audiência e tchau!